E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like, isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. Quando a semana começou, o cenário no Flamengo parecia apontar para uma crise ainda maior. Críticas vindas de todos os lados. Mudanças inesperadas no comando técnico e um ambiente carregado de tensão nos bastidores criaram a sensação de que o clube atravessava um dos momentos mais delicados dos últimos tempos. No entanto, o que parecia caminhar para o caos acabou tomando um rumo surpreendente no Maracanã. A final do Campeonato Carioca colocou frente a frente dois rivais históricos em um duelo que carregava muito mais do que apenas a disputa por um troféu. Flamengo e Fluminense protagonizaram uma partida extremamente tensa, marcada por forte marcação, disputas intensas e um nível de concentração altíssimo de ambos os lados. Durante os 90 minutos, as chances claras foram raras, e a cada minuto que passava aumentava a sensação de que o título seria decidido em um detalhe mínimo. Com o placar zerado ao final do tempo regulamentar, o destino da taça foi empurrado para o momento mais dramático do futebol, as cobranças de pênalti. Sob um clima de enorme pressão e expectativa nas arquibancadas, os jogadores rubro-negros mostraram personalidade. 1 a 1, as cobranças foram sendo convertidas com segurança, enquanto o estádio inteiro prendia a respiração a cada chute. No fim, o Flamengo levou a melhor ao vencer por 5 a 4 nas penalidades, garantindo mais um título diante do rival e transformando a tensão em explosão de alegria no Maracanã. Mas o que realmente torna essa conquista impressionante aconteceu dias antes da bola rolar. Apenas 4 dias antes da final, o clube viveu uma reviravolta inesperada. A saída de Felipe Luiz do comando técnico pegou muitos torcedores de surpresa e abriu uma série de debates sobre o rumo da equipe. Em um momento delicado, o Flamengo precisava encontrar rapidamente uma solução para conduzir o time justamente na semana da decisão. Foi então que surgiu o nome do técnico português Leonardo Jardim. Sua chegada aconteceu em meio ao turbilhão, praticamente sem tempo para treinamentos ou ajustes mais profundos. Em poucos dias, Jardim precisou entender o ambiente do clube, conhecer o elenco e assumir a responsabilidade de comandar o time em uma final decisiva. O roteiro parecia arriscado demais, mas terminou de forma quase cinematográfica. Logo em sua primeira missão à frente da equipe, o treinador já levantou um troféu. Curiosamente, na coletiva após a conquista, uma declaração de Jardim chamou atenção. Em vez de assumir sozinho os méritos pela vitória, o técnico fez questão de reconhecer que boa parte da estrutura da equipe havia sido construída antes de sua chegada. Ele destacou o trabalho realizado por Felipe Luiz, afirmando que a organização e o entrosamento demonstrados na final eram frutos de um processo que já vinha sendo desenvolvido. A postura repercutiu rapidamente. Em meio ao ambiente de tensão que marcou os dias anteriores, o gesto foi visto por muitos como uma demonstração de respeito e maturidade. Ao valorizar o trabalho do treinador que havia deixado o cargo poucos dias antes, Jardim mostrou sensibilidade ao lidar com um cenário delicado dentro do clube. Mesmo assim, a tranquilidade ainda está longe de ser completa nos bastidores rubro-negros. Dentro do ninho do urubu, algumas situações recentes seguem provocando debates. O diretor de futebol José Botto vive um momento de pressão crescente, com relatos de desgaste em sua relação com parte do elenco e também com funcionários do centro de treinamento. O assunto já circula internamente e aumenta as discussões sobre o futuro da gestão no departamento de futebol. Ou seja, enquanto o Flamengo comemora mais um título estadual, o ambiente interno ainda exige cautela. A taça conquistada no Carioca trouxe alívio, renovou o entusiasmo da torcida e abriu espaço para um novo ciclo sob o comando de Leonardo Jardim. Porém, dentro do clube existe a consciência de que os próximos meses serão decisivos para definir os rumos do projeto. Por enquanto, o Maracanã ainda ecoa os gritos de campeão. Mas uma dúvida começa a ganhar força entre torcedores e observadores do futebol. Esse título foi apenas um momento de superação em meio à turbulência? Ou pode estar marcando o início de uma nova e inesperada fase para o Flamengo? Enquanto a festa ainda tomava conta das arquibancadas e dos arredores do Maracanã, muitos torcedores começaram a refletir sobre o significado daquele título. Afinal, não foi apenas uma vitória em campo. Foi uma conquista construída em meio a decisões rápidas, mudanças inesperadas e um ambiente que até poucos dias antes parecia caminhar para uma crise ainda maior. E é justamente esse contraste que começa a despertar ainda mais curiosidade sobre o que pode acontecer daqui para frente.
Agora, uma nova pergunta passa a circular entre bastidores, torcedores e analistas do futebol. Será que essa conquista pode ter sido o ponto de virada para um Flamengo que parecia perdido na turbulência? Ou tudo não passou de um capítulo isolado em meio a um cenário que ainda promete muitos desdobramentos nos próximos meses dentro do clube? E agora a voz que mais importa entra em cena, a da torcida. Depois de uma semana tão turbulenta e de uma final decidida no limite da emoção, fica a pergunta para os rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Esse título teve um gosto ainda mais especial justamente por ter sido conquistado em meio a tanta pressão? Outra questão que começa a movimentar os debates entre os flamenguistas é sobre o impacto da chegada de Leonardo Jardim. Na sua opinião, a presença do novo treinador já fez diferença nessa decisão ou o time apenas manteve o que vinha sendo construído anteriormente? Você acredita que essa mudança pode trazer um novo rumo para a temporada? Também vale refletir sobre o momento interno do clube. Mesmo com o troféu nas mãos, os bastidores ainda parecem agitados. Na sua visão, o Flamengo precisa resolver essas questões rapidamente para manter o time forte nas próximas competições ou a vitória no Carioca já pode ajudar a acalmar o ambiente no Ninho do Urubu? E para fechar, fica a pergunta que muitos torcedores já estão fazendo. Esse título pode ser o primeiro passo de uma grande temporada para o Flamengo ou ainda é cedo para criar essa expectativa? Deixe sua opinião, a torcida acredita que o Mengão está começando uma nova fase ou ainda vê muitos desafios pela frente? Fala torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá continuar com as novidades. O vídeo que começou a circular entre torcedores nas últimas horas mostra uma cena curiosa. Jogadores comemorando o título, abraços no gramado, a taça erguida diante de um Maracanã em festa. Mas por trás das imagens de celebração, algo parece diferente. A conquista do Campeonato Carioca trouxe alívio momentâneo, porém não conseguiu apagar completamente a sensação de turbulência que ainda paira sobre os bastidores do Flamengo. Mesmo campeão, o ambiente interno do clube segue marcado por tensão. A sequência recente de acontecimentos que incluiu a saída inesperada de Felipe Luiz do comando técnico e as derrotas nas disputas da Recopa e da Supercopa do Brasil, deixou cicatrizes no elenco, na diretoria e principalmente na relação com a torcida. O título estadual amenizou o clima, mas não foi suficiente para transformar desconfiança em tranquilidade. Nas arquibancadas e nas redes sociais, a torcida rubro-negra continua em clima de cobrança. Muitos torcedores celebraram a conquista, mas deixaram claro que esperam muito mais do time ao longo da temporada. Para um clube acostumado a disputar títulos nacionais e continentais, levantar o troféu estadual não encerra as discussões sobre desempenho, planejamento e decisões tomadas nos bastidores nas últimas semanas. Enquanto isso, o novo comandante Léo Jardim trabalha intensamente para reorganizar a equipe e recuperar a confiança do grupo. Nos treinamentos, a prioridade tem sido reconstruir o ambiente interno, fortalecer o espírito coletivo e recolocar o Flamengo no caminho das boas atuações. A missão não é simples. Além de ajustar o time dentro de campo, o treinador também precisa lidar com a pressão constante que acompanha o clube. Assim, o cenário no Flamengo é paradoxal. Há uma taça recém-conquistada na galeria, mas também um ambiente de expectativa e vigilância permanente. Entre comemorações e questionamentos, o clube vive um momento decisivo. Transformar o título em ponto de virada ou permitir que a turbulência continue dominando os bastidores rubro-negros. Nos próximos capítulos da temporada, cada resultado poderá definir qual desses caminhos será seguido. Dentro desse cenário de pressão e expectativa, muito da esperança rubro-negra passa pelo estilo de trabalho de Léo Jardim. Conhecido por valorizar equipes organizadas, intensas e competitivas, o treinador costuma priorizar um modelo de jogo baseado em posse de bola qualificada, marcação alta e transições rápidas. A ideia é simples, mas exige disciplina tática, recuperar a bola rapidamente e manter o controle das ações, sufocando o adversário dentro do próprio campo. Outro ponto marcante do trabalho de Jardim é a compactação do time. Suas equipes costumam atuar com linhas próximas, reduzindo espaços e dificultando a criação dos adversários. Esse comportamento coletivo pode ser fundamental para um Flamengo que, em alguns momentos recentes, demonstrou fragilidade defensiva e dificuldade para controlar partidas decisivas. Com maior equilíbrio entre defesa e ataque, a tendência é que o time volte a apresentar consistência ao longo das competições.
No setor ofensivo, o treinador também costuma incentivar movimentação constante entre os jogadores de frente, explorando a velocidade pelos lados do campo e a infiltração de meio-campistas. Esse tipo de dinâmica pode potencializar ainda mais o talento técnico presente no elenco rubro-negro, permitindo que jogadores criativos tenham liberdade para decidir jogos, mas dentro de uma estrutura tática bem definida. Se conseguir implementar suas ideias com rapidez e conquistar a confiança total do elenco, Léo Jardim pode transformar o atual momento de instabilidade em um ponto de virada na temporada. Com um elenco forte e acostumado a disputar títulos, a combinação entre organização tática, intensidade e talento individual pode recolocar o Flamengo na rota das grandes conquistas, fazendo com que o clube volte a brigar de forma sólida por troféus importantes ao longo do ano. Agora, a grande pergunta que ecoa entre os torcedores rubro-negros é inevitável. Será que esse título pode realmente marcar o início de uma nova fase para o Flamengo? Muitos comemoraram a conquista do Campeonato Carioca, mas também deixaram claro que o clube precisa apresentar um futebol mais convincente nas próximas competições. Para a nação, levantar taças é importante, mas desempenho e estabilidade também pesam muito na avaliação. E você, torcedor do Flamengo, como enxerga esse momento do clube? A chegada de Léo Jardim pode ser o ponto de virada que o time precisava para reencontrar o caminho das grandes conquistas? Ou ainda é cedo para acreditar que o ambiente interno do clube voltou totalmente aos trilhos após semanas de turbulência nos bastidores? Outra discussão que movimenta as redes sociais é sobre o próprio elenco rubro-negro. Na sua opinião, o grupo atual tem qualidade suficiente para brigar por títulos como o Brasileirão, a Copa do Brasil e até mesmo a Libertadores? Ou o Flamengo ainda precisa de ajustes, contratações ou mudanças táticas para voltar a dominar o cenário do futebol sul-americano? A nação rubro-negra, como sempre, tem voz ativa em todos os momentos do clube, seja nas vitórias ou nas crises. Por isso queremos saber, você acredita que o Flamengo está realmente no caminho certo após o título carioca? Deixe sua opinião, diga o que espera do trabalho de Léo Jardim e conte para a gente. Qual é a sua expectativa para o restante da temporada? Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.